O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. E eu coloquei como título dessa ministração, como o dia da provação. Meus irmãos, é bem verdade que o próprio Jesus falou que, olha, eu falo isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a certeza que nós temos é que nesse mundo, o justo sofre, o temente a Deus sofre, aquele que é feliz sofre, aquele que tem riquezas passa por aflições, aquele que teme, que se desvia do mal, passa por provações. A provação, a aflição não é exclusividade para alguns, mas é certeza para todos. Então nós devemos já saber, Jesus ele já nos deixou de antemão preparado, nos informando, olha, tenham paz, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Mas, amados irmãos, já sabemos que passar por aflições e por provações, temos que estar preparados. A questão não é nem apenas passar, mas é como nós iremos passar, como nós iremos enfrentar as dificuldades, as aflições, as aprovações da vida, ou as provações da vida. E o livro de Jó, ele relata basicamente como nós devemos nos comportar, as atitudes que devemos tomar para nos momentos de aflições e provações sermos aprovados. Nos testes da vida que passarmos, o qual o Senhor ele permitir, porque sabemos que existe aflições que passamos, que é justa, aflição justa por consequência de erro, por consequência de pecados, mas existem aquelas aflições e provações que todo servo do Senhor ele passa para ser aprovado, porque Deus ele quer tratar, Deus ele quer moldar, Deus quer levar na fornalha para fazer um servo dele melhor, quer levar na olaria para ele moldar, fazer um vaso melhor, quer destruir, porque ele não reforma, ele destrói e constrói um vaso novo. Existem esses momentos que o servo do Senhor tem que passar. E, amados irmãos, nós sabemos que no livro de Jó, este homem de Deus passou por uma situação muito difícil. Aqui na história de Jó, a gente sabe que em certo momento o Satanás, que é o acusador, foi até Deus. E Deus ele falou algo muito interessante a respeito de Jó. Só aqui fazendo uma introdução, para depois entrarmos no versículo 25. Mas Deus ele chega para o acusador e fala, olha, você viu o meu servo Jó? Porque Jó ele era conhecido tanto no inferno, mas também ele era conhecido por Deus. Era conhecido por Deus, era conhecido pelo Satanás. E o interessante é que aqui nós iremos ver que o melhor não é ter, mas é ser. E Deus ele fala, visto meu servo Jó, e fala 5 características de Jó. Homem, aqui no Oriente, Jó ele era o mais rico, mas falou, não há igual a ele, temente a Deus, justo, reto e que se desvia do mal. Deus ele deu testemunho da vida de um homem, da vida de Jó ao Satanás. Aí o Satanás falou, não, mas também é debalde, tudo o que ele tem, a riqueza que você no caso liberou para ele, como é que ele não poderia ser justo? Satanás com muita audácia, queria dizer no caso que o homem só é fiel a Deus pelos bens que ele possui. Mas Deus sabia que Jó ele era fiel a ele, justo, reto, temente a ele, pelo caráter, pela fidelidade, pela fé. Deus, nós sabemos que permitiu Jó ser provado, Jó ser testado. E, amados irmãos, interessante que está no capítulo 1, capítulo 2, nós já sabemos a história em que Jó, de forma súbita, repentinamente, começa a perder os seus gados, começa a perder os seus bens. Como eu já tinha falado, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Se fosse hoje aqui, ele seria o homem mais rico da América Latina ou do Brasil. Então, ele começou a perder todos os seus bens, tocou na sua família. O próprio Satanás, o próprio Deus permitiu Satanás destruir a sua família, destruir os seus filhos. Talvez o que Jó mais considerava na sua vida não eram os bens que ele tinha, mas era a família que ele construiu. Tocou em todos os seus filhos. Mas, amados irmãos, a Bíblia fala que Jó não atribuiu culpa a Deus. E ele falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás foi derrotado. Mas sabemos que novamente Satanás vai até a Deus, começa aquele diálogo e Deus permite agora tocar na sua vida, mas tocar no seu corpo, mas poupar a vida. Porque a Bíblia fala que toda alma pertence ao Senhor. Deus é o dono da minha e da tua vida. Tudo está na permissão de Deus, como nós sabemos. Sabemos que Deus está no controle de tudo e a nossa vida está na mão do Senhor. É por isso que vale a pena servir a esse Deus. Aqueles que entraram por essa porta que ainda não servem ao Senhor,
quando você servir ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, você vai pertencer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ninguém toca em você, nem o Satanás, a não ser que Deus permita. E nós sabemos que naquele momento o Satanás, ele com muita fúria e audácia, começa a tocar agora na vida de Jó. E nós sabemos, amados irmãos, que Jó ele ficou em estado de putrefação, ficou literalmente podre. Ele ficou em estado rupulento, onde as feridas que estavam no corpo, na sua pele, era da primeira camada da pele até o seu osso. Existia poço de pus. Ele estava literalmente podre. Ele falou: meu hálito é mau diante da minha esposa. E, amados irmãos, a Bíblia fala aqui mais uma vez, naquele aperreio, a sua esposa fala: você ainda se mantém íntegro, você ainda se mantém reto diante desse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E nós já sabemos qual foi a resposta sábia de um homem que é justo, reto e temente a Deus. Falou: olha, como fala uma louca, fala tu, mulher. Deus me deu, né? Será que agora, no caso, a gente ia deixar, parafraseando, ia deixar agora de servir ao Senhor, por ele tocar em tudo aquilo que ele nos deu? E mais uma vez a Bíblia vai dizer que Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Mas no capítulo 3 em diante, aparecem 3 amigos de Jó, Zofar, Bildad e Elifaz, e ele agora começa a acusar Jó. E a Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 3, que a partir do capítulo 3 em diante, Jó não aguenta. E agora começa a amaldiçoar a sua própria vida. Maldita aquela pessoa que foi falar: olha, nasceu um homem. Amados irmãos, aqui nós estamos falando de um homem, né, que é corpo e alma, espírito como eu e você. Existem momentos da vida de que, de fato, Deus nos salvou, nos restaurou, nos transformou, mas Deus não tirou a nossa humanidade. E aqui a Bíblia vai dizer que Jó, ele começa agora ali a falar, não blasfemar contra Deus, não atribuir culpa a Deus, mas começa a desabafar a tamanha dor que ele estava sentindo. Não tem mais agora os seus filhos, de a esposa, de fato, lhe abandonar, né, porque eu acredito que numa situação como aquela, a esposa que falou, amaldiçoa esse Deus e morre, certamente não estava mais ligando para ele. E agora Jó estava diante de 3 amigos, porque naquele momento os amigos de Jó estava dizendo que por ele estar passando por aquela aflição, era porque ele tinha pecado. Naquele tempo, passar por alguma aflição, por alguma provação, acontecer coisas ruins, era porque a pessoa estava em pecado. E muitas vezes é assim hoje, as pessoas julgam: olha, aquela fulana está passando por provação, por momentos difíceis, que história ruim, que história triste aquela pessoa está passando. Certamente é um pecado, não é assim? Muitas vezes hoje a pessoa prejulga, mas não sabe ela que aquela pessoa está sendo provada, e lá na frente ela vai ver a vitória. E a pessoa começa a apontar, mas naquele tempo foi o mesmo jeito. E ali os seus 3 amigos começam a falar: Jó, é melhor você confessar, é melhor você se abrir e falar: Deus, eu errei, pequei. E Jó, ele sempre nos discursos dizendo: eu não pequei, eu não errei, eu não falhei. E aqui nesse capítulo 19, amados irmãos, é o 5º discurso que Jó, ele está agora no caso falando. Esse capítulo 19 é uma defesa que Jó lhe fala de anteriormente os seus amigos ter, né, lhe apontado, está lhe apontando. E o interessante, amados irmãos, que nesse capítulo 19, Jó ele começa a relatar mais uma vez a sua vida sofrida, a sua vida difícil, de um homem que está sendo provado por Deus, de um homem que Deus permite o Satanás tocar. Existem pessoas, amados irmãos, que Deus não permite, como foi na vida de Pedro, onde Jesus falou: o Satanás me pediu para peneirar a tua vida, mas eu não permiti. Mas na vida de Jó, Deus ele permitiu. E, amados irmãos, aqui nesse capítulo 19, versículo 25, nós vemos um texto muito conhecido. E é nesse versículo 25 que eu quero destacar alguns pontos desse servo de Deus, a qual nós podemos tirar a lição para praticar, também para viver, né, algumas coisas que ele colocou em prática, que ele viveu. Nós podemos tirar a lição dessa história. No versículo 25, Jó, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar da terra. Mas, irmãos, o interessante é que ninguém falou para Jó. Aquilo que ele relatou, isso que ele relatou, era algo que estava vindo do seu coração. Era a certeza de que ele tinha, mas ele não viu Deus. Ninguém chegou para ele antes para falar sobre isso. Mas ele falou: não, eu sei que o meu Redentor vive. E, mas, irmãos, um primeiro tópico que nós podemos aprender aqui é que Jó, ele considerava um redentor pessoal dele. Ele falou: meu Redentor. Ele não falou redentor de alguém, não falou redentor dos patriarcas, né?
dos seus amigos, não, mas ele falou, olha, o meu Redentor. Então ele é um homem que tinha certeza, um homem que tinha fé, que por mais difícil que estivesse a sua vida, pela destruição, né, que estava ali na sua vida, ter acontecido na sua vida, mas mesmo assim ele falou, eu sei que o meu Redentor. E naquele Velho Testamento, amados irmãos, existia o parente remidor. Os irmãos vão entender, lembrar da história de Ruth, Noemi, Boaz. Boaz foi o remidor de Ruth. Naquele tempo, existia um parente remidor, em que se uma mulher perdesse seu esposo, um parente teria que assumir o lugar, né, para ocupar, né, ali no caso, a ausência do esposo, teria que assumir algumas responsabilidades. Mas o interessante desse capítulo 19, onde Jó lhe fala, meu Redentor, é que alguns versículos antes, Jó lhe fala, olha, a minha família, os meus parentes me deixaram, me abandonaram, os meus amigos me abandonaram. Mas depois ele fala, o meu Redentor. Os seus amigos poderiam falar, mas Jó, tu acabou de falar que tu não tem mais nenhum parente para te remir. Tu não tem mais nenhum parente remidor. Mas, amados irmãos, a fé desse homem, ele era tanta a fé desse homem, que mesmo sabendo que não tinha mais parente para lhe remir, e mesmo se tivesse, não queriam lhe remir pelo estado que ele estava, mas mesmo assim, ele sabia que existia um Redentor, que ele poderia confiar, que ele poderia acreditar, que por tempo que passasse, que a aflição estivesse passando, mas um dia iria se levantar ao favor dele. Um homem em estado de putrefação, um homem que estava, família destruída, a esposa abandonou, amigos apontando, estava só. Algumas pessoas até falam que ele estava tão caótico a saúde dele, que ele tinha que cavar um buraco para entrar, por causa do fedor, porque a gente sabe que a pessoa que está em estado de putrefação fede. Então teria que entrar no buraco para os chacais, né, não ser atraído pelo cheiro e morder e comer ele. Então, meus irmãos, mas esse homem ele falou, o meu Redentor. E aqui é uma história bem interessante, meus irmãos, que a gente tem que levar em consideração, que foi o macro da nossa vida. É que existia um parente remidor no Velho Testamento, que iria remir a viúva por ter perdido o seu esposo. Mas sabe o que é interessante? Que se a gente olhar para a Bíblia, Jesus, ele é o nosso remidor. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, para o quê? Para nos remir. E, amados irmãos, naquela história de Jó, ele falou, meu Redentor vive. Mas hoje nós podemos, em alto e bom som, declarar que nós tivemos um Redentor, nós temos um remidor, que pagou o preço na cruz do Calvário por mim e pela sua vida, que pagou todo o sacrifício, né? Que pagou ali todas as dívidas de pecado que nós tínhamos. É por isso que a Bíblia fala, o qual ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. A Bíblia fala que, olha, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, sim para servir, para dar sua vida em resgate a muitos. Hoje nós podemos, graças a Deus, louvar e adorar o nome desse Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho para nos remir. E hoje nós podemos dizer que o nosso Jesus Cristo, ele é o nosso parente remidor. Ele nos remiu e ele nos deu uma nova oportunidade de vida. Mas, amados irmãos, Jó, ele falou, sei que meu Redentor vive. Ele considerava o seu Deus como remidor pessoal. Ainda que tivesse ali muitos apontamentos, ainda que tivesse ali muitas tristezas, mas ele tinha essa convicção. Amados irmãos, a Bíblia fala que o Senhor, ele é conosco. Ele fala que o Senhor, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, né? Ele não nos desampara, ele não nos deixa. A mente do ser humano, por muitas vezes, né? Ele pensa em, poxa, eu estou sofrendo, está doendo, está difícil. Lutas externas, lutas internas. Em alguns momentos a fé parece que vai se apagar. Mas a fé do verdadeiro servo do Senhor pode dar uma enfraquecida, mas ela não se extingue, ela não cessa, ela não sai da vida. O ser humano, ele pode algumas vezes pensar, mas ele não perde a fé, porque a Bíblia fala que o justo, ele viverá por fé. E Jó, ele nos dá uma lição muito grande, de que para ter solução do problema não precisa ver, mas é apenas crer, acreditar, é apenas ter fé. E um homem como Jó, que perdeu tudo, ele mantinha a sua fé e a sua confiança no Senhor, diante daquele problema. Se pararmos para analisarmos, amados irmãos, o que nós passamos não se compara ao que esse homem passou. Por mais lutas que passamos, provações que passamos, não se compara.
É por isso que, graças a Deus, Jó, ele falou, nesse capítulo 19, era muito bom que essa minha história fosse escrita. E não sabia ele que depois de tantos anos, a sua história nos serve como exemplo, porque foi escrita. E hoje nós podemos olhar para esse homem e também declarar, o meu Redentor, eu não estou só. Nessa luta, nessa provação, nessa aflição, nessas dores, eu não estou só, eu tenho um remidor. E essa é a certeza, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é socorro bem presente na angústia. Não há sombra de dúvida nisso. Amados irmãos, porque vivemos pelo que cremos e não por aquilo que vemos. Imagina só, se Jó, ele apoiasse a sua fé, a sua conduta, a sua certeza nos seus bens ou na sua família. Com certeza, ele tinha de primeiro blasfemado e tinha atribuído culpa a Deus. Mas ele sabia de que tudo aquilo que ele tinha provinha do Senhor, vinha do Senhor, e ele não atribuiu culpa nenhuma ao Senhor. Mas, meus irmãos, ainda nesse versículo 25, ele fala que o meu Redentor vive, então ele fala de um Redentor presente. Ele fala de um Redentor pessoal. Ele considerava Deus como seu Redentor. E ainda no versículo 25, ele fala, o meu Redentor vive. Então nós podemos aprender também que Jó, ele considerava o seu Deus como o Redentor presente e o Redentor pessoal. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. E, amados irmãos, é como o hino que nós cantamos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Pode ser que a gente sabe que os seus filhos não mais viviam. Jó, ele chegou a um ponto em falar que, olha, eu sou como uma árvore que foi arrancada pela raiz, aonde não tenho mais nenhuma esperança. Isso ele fala em versículos anteriores. No capítulo 14 ele fala que ainda que uma árvore venha a ser cortada, mas ao cheiro das águas ela volta novamente. Ao cheiro das águas ela retorna. Em capítulos depois, 19, ele fala, minha esperança foi arrancada como uma árvore que não tem raiz. Porque, amados irmãos, a verdade é que quando estamos passando por momentos difíceis, aflições, muita gente fala muita besteira. Muitas vezes a gente abre a boca para falar muita coisa. Porque é o homem que fala, olha, ainda que a árvore venha a ser cortada pela raiz, mas ao cheiro das águas ela se levanta. O homem que fala, olha, a minha esperança foi arrancada como uma árvore, arrancada em sua raiz. Mas versículo depois ele está falando, não, o meu Redentor, ele vive. E, amados irmãos, é assim que nós temos que ser, nós temos que crer, nós temos que acreditar. Ainda que em alguns momentos a gente venha a pensar que estamos só, porque tem vezes que a gente pensa isso mesmo. Mas a certeza que o Espírito Santo, ele fala em nossos corações é que não estamos só. Porque a sua palavra nos mostra que não estamos só e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Amados irmãos, os seus filhos não mais viviam. A sua esperança poderia ser, no caso, que em um momento estava morto. A sua esposa já tinha largado ele de mão. Então, naquele momento, a construção de uma família diante dos olhos de Jó também tinha morrido. Mas ele sabia que o seu Redentor estava vivo. Ele sabia que tudo ao redor dele poderia estar morto, mas ele sabia que ainda há uma solução, porque o meu Redentor vive. Aquele que eu mantenho a minha integridade, aquele que eu mantenho ainda a minha fé, aquele a quem ainda creio e confio, ele vive. Ainda que tudo aquilo que eu amava aqui no mundo não exista, mas o meu Redentor, ele vive. E essa, meu irmão, é a certeza que temos que ter. Está com dores, está passando por momentos difíceis, agruras da vida, né? Momento de lamúria, onde você só vê dor. Lembre-se do que Deus falou. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele falou, eis que vivo, estive morto, mas estou vivo para toda a eternidade e tenho comigo a chave da morte e do inferno. Ele vive e ele reina para todo sempre. Então, se ele vive, se ele reina, a tua esperança, meus irmãos, não se acabou. Aquela certeza que muitas vezes o Satanás ele lança na mente de derrota, repreenda, porque não é verdade, porque o teu Redentor, o meu Redentor vive, e se ele vive, nós podemos crer na vitória, nós podemos ter certeza de que ele vai se levantar e vai nos dar aquilo que nós estamos precisando. E ele sabia, meus irmãos, que o seu Redentor, ele era vivo. Primeiro, Redentor presente, Redentor pessoal. E nesse capítulo 19, versículo 20, ainda a gente consegue ver que Jó, ele tinha o seu Deus como Redentor, aquele que virá. Aquele que em dado momento vai se levantar da terra e vai nos conceder vitória. E o Satanás vai ser envergonhado em nome de Jesus. Essa é a certeza que eu e você tem que ter.
Ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Amados irmãos, para uma pessoa que, se porventura não estivesse vivendo por fé, se porventura não estivesse vivendo naquilo que tem convicção, ele certamente nunca iria falar uma coisa dessa. Iria dar lugar aos seus amigos, iria ser levado pelos acontecimentos da vida, iria se entregar à derrota e o sofrimento. E hoje não estaríamos falando da história dele. Mas por ele crer que o seu Redentor vive e que por fim iria se levantar e iria lhe conceder vitória, nós sabemos qual foi o resultado desse homem. E nós precisamos, amados irmãos, manter a nossa integridade, a nossa fé nesse Deus. Porque nós sabemos que Ele tudo pode. Paulo falou: olha, por isso eu sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso. Sabe, amados irmãos, esses homens, eles tinham certeza, porque eles falavam: eu sei que é poderoso, eu sei que vive. Eles falavam de propriedade daquilo que sentia, eles falavam de propriedade daquilo que eles viviam. Então nós podemos também ser assim, nós devemos também ser assim. Nós temos que crer, né, que aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é esse Deus que nós servimos. É o Deus que nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado, Ele é poderoso, Ele é o soberano. A criatura que somos nós vence, né, desaparece. É como a flor que cai, é como o ar que nós sentimos e depois nós não sentimos mais. Essa é a nossa vida, somos limitados. É por isso que já falou: eu sei que o meu Redentor vive, que eu posso ser limitado. A criatura é limitada, a criatura tem prazo de vencimento, de validade. Mas o Criador, Ele vive para todo sempre. O Criador não morre, o Criador, Ele é eterno. Aleluia. E por isso devemos manter a nossa fé, a nossa confiança. Então, amados irmãos, ele cria que o Redentor era aquele que viria. Redentor pessoal, Redentor presente, e aquele que, por fim, em dado momento, iria se levantar ao seu socorro e iria lhe conceder a vitória. O interessante, mais ou menos, que Jó estava muito bem resolvido nessa certeza. Estava doendo, estava difícil, mas ele era muito bem resolvido, ele tinha muita convicção, ainda que estivesse passando ali, no caso, por momentos de acusações, mas ele sabia que o seu Redentor, em um momento ou outro, iria surgir. Um dia, o salmista Davi, ele falou: olha, eu pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Você já parou para pensar que se você não tivesse crido no agir de Deus na sua vida, você teria perecido? Tudo teria se acabado, não haveria mais restauração. Foi o que Davi falou: eu pereceria sem dúvida, se não cresse que em momento Deus iria se levantar ao meu socorro. Aí Davi fala: espera no Senhor, anima-te, porque Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Exemplo de paciência, exemplo de esperança, de esperar. Foi Jó, foi Davi, homens da Bíblia em que nós podemos tirar como exemplo. E também esperar, ter paciência. E, amados irmãos, depois dessa certeza de que Jó, ele teve, de que o seu Redentor era pessoal, era vivo, e que por fim iria se levantar da terra, nós sabemos que do capítulo 1 até o capítulo 37, foi os amigos de Jó malhando em cima de Jó. E Jó não atribuindo culpa alguma a Deus, só desabafando das suas dores. Mas, amados irmãos, sabe quando a pessoa tem certeza que dê sangue na canela, doa o que doer, aconteça o que acontecer, mas a pessoa mantém ali a sua fé, a sua confiança. No capítulo 38, eis que surge a esperança. Eis que o Redentor que Jó, ele tanto esperava, cria e sabia que estava com ele em todos os momentos, ele vem em um redemoinho e pede para Jó cingir o lombo como homem. Aí, meus amados irmãos, foi só cipuada. Mas no capítulo 42, Jó ele fala: olha, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus projetos ou planos pode ser frustrado. O homem que passou por lutas, que passou por dificuldade, o homem que perdeu tudo, o homem que era um morto-vivo, era um The Walking Dead da vida. Mas no capítulo 42, a gente vê Jó falando: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, por aquilo que eu falei. Falei algumas besteiras, Senhor,
nós precisamos ser sinceros, amados irmãos. Algumas vezes, quando falar algumas coisas que não era para falar, Senhor, olha, me perdoe porque eu falei o que não devia, eu não queria ter falado isso hoje, eu não queria nem ter pensado nisso hoje, Jesus, mas me perdoa, Pai. Eu sei que o Senhor vive e que o Senhor vai se levantar e vai me conceder vitória, mas me perdoa porque sou fraco, sou falho. Pense de vez em quando falar algumas coisas que eu não deveria, mas me perdoa, Jesus. Amados irmãos, Jó ele fez isso. Ele se jogou no pó e na cinza e falou, Senhor, me perdoa, porque a maior vitória, amados irmãos, que Jó ele pôde ter na sua vida, eu acredito que não foi nem a restituição de tudo que ele teve, mas ele abriu a boca para falar, Senhor, antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, agora os meus olhos te vê. Era como se Jó estivesse falando, Senhor, valeu a pena, doeu, mas valeu a pena. Aí sabemos que o Satanás ficou todo moído, né? Perdeu a razão, foi derrotado, porque sabemos que ele só se levanta para cair. A Bíblia fala que nós é que somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores, não é o capeta, é a gente. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E já falou, Senhor, agora os meus olhos te contemplam. E amados irmãos, a Bíblia fala que muitas vezes o bom da coisa não é o começo, mas é o final. O final. Porque é um final de vitória. É como eu falei, não é clichê. Mas sabemos que cada um passa por aflições e provações. Mas, amados irmãos, é para Deus te aperfeiçoar. Deus ele está querendo te ensinar alguma coisa. Quando acontecer alguma coisa assim, muitas pessoas falam assim, alguns momentos, quando você tem certeza que você não pecou, que você está certo, mas surgiu de repente uma aflição, uma provação, em que você começa a sofrer, algumas pessoas falam, isso é o Satanás. Aí o diabo chega, opa, é eu mesmo. E outras pessoas falam, não, é Deus me provando para me dar vitória. Eu vou ficar aqui quietinho, confiando, tendo fé nele, buscando a ele, está doendo, mas eu tenho certeza que isso é provação de Deus para me dar vitória. Alguns irmãos pensam desse jeito, e é a maneira certa de pensarmos. E amados irmãos, no final, os seus amigos receberam uma oração, porque a ótica de Deus é assim, né? Não é, algumas coisas que o mundo diz que é, não é. E algumas coisas que fala que não é, é. No final de tudo, Jó orou pelos seus amigos, e a Bíblia fala que quando Jó estava orando pelos seus amigos, o cativeiro de Jó mudou. E Jó ele teve tudo como restauração, teve tudo restituído. Família, fazendas, prosperidade, gados, riqueza. Lembre-se, para Deus não é ter, é ser. Então, amados irmãos, qual é a conclusão que eu posso, no caso, aplicar nessa noite? Deus ele é o nosso Redentor presente, Ele é o nosso Redentor pessoal, Ele é o nosso Redentor que vai se levantar, vai nos conceder vitória e o seu nome será glorificado. Que foi isso que aconteceu na vida de Jó, o nome do Senhor foi glorificado. Afinal da história de Jó foi melhor do que no começo. Então, amados irmãos, não esmoreça, não retroceda, a não ser para fazer algo melhor. Não pare, não desanime, não perca a sua fé, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Mantenha a sua conduta, a sua retidão, a sua confiança nesse Deus. Faça como Paulo. Paulo falou, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Nós devemos continuar mantendo a nossa confiança e a nossa fé nesse Deus, que por fim, Ele vai se levantar e vai nos conceder vitória, e o seu nome será para todo sempre glorificado e exaltado. Que possamos aprender com Jó, a continuar sendo fiel e continuar confiando nesse Deus maravilhoso. Amém? E você que entrou por essa porta, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, eu quero falar para você, existe um remidor que quer remir a tua vida, que quer perdoar os teus pecados. E você, a partir do momento que se entregar ao Senhor Jesus Cristo e aceitar esse sacrifício maravilhoso dele, você vai começar a aprovar as bênçãos e a vitória que Deus tem para a sua vida. E nunca esqueça, a maior vitória e a maior promessa, a maior bênção é que um dia Ele voltará. A igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos, como o hino que nós cantamos, que as gêmeas cantaram aqui essa noite. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus.